Fala galera, fala navegantes do infinito. Confirma aí pra mim se tá rolando o áudio aí, por favor. Não vai dar pra ver muito bonito, infelizmente. Essa é uma live de improviso. Na real é um projeto aí pra Morena Grijó. Quem puder me ajudar aí, responde aí por favor alguém se tá gravando. Se tá saindo áudio. Valeu Lívia, muito obrigado. Esperar a galera para ir chegando. Previsões para 2022. Aí, galera. E ao mesmo tempo, esse conteúdo será divulgado lá para nossa amiga Morena Grijó, que está na Bahia. Só um minuto. Vamos lá, pessoal. Espera o pessoal chegando. Vai convidando os amigos aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre 2022, um ano que está todo mundo ansioso aí. Vai sim, vai ficar salvo se Deus quiser, mas no YouTube. Essa live acho que eu vou botar no YouTube. Porque o Instagram é cheio de frescura que eu tô fazendo no computador, né? Aí vai ficar lá no YouTube. Bom, tá chegando uma galera aí. Vamos lá. Pessoal, fala navegantes do infinito. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde principalmente para quem está aí na Bahia agora no evento da minha querida Morena Grijó. Essa live ela é patrocinada por nossa querida amiga. Foi ela que me chamou, falou: Daniel, vem participar aqui do meu evento, mesmo você estando aí em Brasília, a gente dá um jeito para a gente se conectar. E aí você fala aí sobre as previsões de 2022, né? Esse ano aí que está todo mundo muito ansioso do que pode acontecer, do que pode não acontecer, quais serão as melhores maneiras da gente estar podendo reagir, né, e se planejar e se organizar para alguns eventos que podem vir a acontecer nesse 2022, beleza? Então o seu evento mais uma vez foi a pedido e patrocinado pela nossa amiga Morena Grijó, que nesse momento está lá na Bahia fazendo o seu trabalho, o seu evento de abertura, né, para esse ano de 2022 que está começando agora. Então 2022 para a gente que trabalha com astrologia começa agora com a entrada do Sol em Áries. Então nesse momento o Sol acabou de ingressar no signo de Áries, que é o primeiro, que dá o pontapé onde tudo inicia, onde tudo começa. Então a gente que trabalha com astrologia diz então que as energias se renovam agora e 2022 de fato começa nesse exato momento. Então é bom a gente refletir sempre, né, que a gente vive num calendário gregoriano, o nome já diz, calendário gregoriano, que foi criado pela Igreja Católica Apostólica Romana, certo? E aí o nosso calendário ele é diferente um pouco, né? Ele é baseado no movimento do Sol, beleza, pessoal? Bom, então, para a gente dar início a esse nosso bate-papo, né, eu queria primeiro esclarecer um detalhe que sempre vira e mexe, esse assunto volta e todo ano, e todo momento se repete a mesma coisa, a mesma ladainha. É ano de Mercúrio, 2022 é ano de Mercúrio. Essa live, mais uma vez, vai ficar salva no YouTube, se tudo der certo aí, que eu ainda estou apanhando com esse negócio de computador, de gravar vídeo, como é que eu posso dizer, formato do vídeo. Aqui, galera, é tudo eu, mano. Sou tudo eu fazendo tudo, entendeu? Eu tenho ajuda, tem muita gente que dá uma fortalecida no meu trabalho, mas no geral sou eu e eu na linha de frente. Então, o que acontece, pessoal? Acima de tudo, ano de Mercúrio, é ou não é ano de Mercúrio? Bom, qual é a definição que eu, Daniel Paiva, utilizo para falar de astrologia? Astrologia, para mim, é uma prática, uma técnica, uma linguagem. Então, se ela é uma linguagem, ela tem seus símbolos, tem seus significados, a maioria das pessoas já sabe.
ela também é uma prática, você tem que estar lá o tempo todo praticando, fazendo mapa astral, observando, e ela vai ter as suas técnicas de análise do céu, de análise do mapa astral e etc e tal. Existem milhares, existem várias técnicas para você analisar o céu, beleza? E aí surgiu esse mito aí do ano de Mercúrio e etc. O brasileiro, ele infelizmente, ele tem, né, um comportamento de papagaio de imitação. Uma pessoa fala e aí todo mundo vai repetir o mesmo assunto. E a grande maioria dos astrólogos brasileiros falam: é ano de Mercúrio, é ano de Marte, é ano de Vênus, e etc, etc. Mas se você perguntar para todos eles que falam e que repetem esse assunto, o que significa ano de Mercúrio e da onde que vem essa questão do ano de Mercúrio, ano de Marte, etc., a maioria não vai saber responder, porque eles simplesmente são papagaios de imitação. Então, da onde que vem isso? Isso veio através de um astrólogo da década de 60, chamado Zeferino Costa. Ele era um cara que trabalhava muito na revista Pensamento, que era uma revista antiga que falava de assuntos esotéricos e ocultos. E aí ele se difundiu, esse conhecimento se difundiu aqui no Brasil a partir da década de 60, e ele vai se aprofundar com um casal francês, que agora a memória falhou, eu não vou lembrar o nome desse casal francês, mas que ao longo da década de 80 eles também enfatizaram e propagaram esse tipo de conteúdo, esse tipo de análise que é feita baseada nos 7 planetas no simbolismo caldeu. Pô, é uma salada mística, é uma mistura do caramba, aí pega os 36 decanatos e etc, e faz todo um cálculo e se coloca que é ano de Mercúrio, ano de Marte, ano de Vênus, ano da Lua, etc, etc. E aí, no ano da pandemia, no ano de 2020, né, que tivemos aí toda essa confusão, Covid, um monte de gente morrendo e etc, etc, eu lembro que a maioria dos astrólogos que concordam com essa interpretação disseram que 2020 ia ser um ano de Vênus, que ia ser um ano do amor. Porra, aconteceu alguma coisa de amor no ano de 2020? Alguém lembra de alguém ter vivido algum amor tórrido em 2020? Não, ficou bem difícil e bem complicado. Então, assim, é bom a gente sempre fazer uma reflexão, a gente sempre fazer as perguntas, da onde que veio, da onde que é a fonte, se essa coisa realmente funciona. Como eu falei, a astrologia é uma linguagem, ela é uma técnica e ela é uma prática. Da onde que vem essa técnica? Você praticou? Você analisou? Você viu se realmente isso funciona? Então, aqui na astrologia da agricultura celeste, astrologia de quintal, que eu pratico, não acreditamos nesse papo furado de ano de Mercúrio, ano de Marte, etc. Então, quem é meu cliente, por favor, não venha me perguntar: Daniel, é ano de Mercúrio, é ano disso, daquilo. Não, não existe isso. Isso é um astrólogo lá na década de 60 que inventou esse papo através de astrologia de um casal francês, etc, etc, que não tem um significado, que não tem uma aplicação real dentro da vida prática e cotidiana. Beleza? E aí, pessoal, por que esse momento é tão importante para nós da astrologia? Porque nós estamos comemorando o equinócio. O que é o equinócio? A própria palavra equi, de equidistante, como é que eu posso dizer? O momento que o sol, a sombra e a luz, elas estão em equilíbrio, beleza? Equidistantes, né? Em equilíbrio, a sombra e a luz, beleza? Aproveitando essa imagem, antes que alguém fale, a gente aprende no nosso curso da Astrologia da Agricultura Celeste que há uma diferença enorme entre constelações e signos. A gente tem que sempre se lembrar disso. Então, nosso planetinha Terra está aqui, né? E os signos, eles são coordenadas celestes, que estão na elíptica. Tudo isso foi calculado pelo homem, beleza? Então, tem muita gente que ainda fica falando: 13º signo, porque tem a constelação de Ofiucos e etc, etc. Então, para quem é leigo, quem está aprendendo astrologia agora, que está chegando agora na astrologia, constelação representa um conglomerado de estrelas. Signos são coordenadas celestes que foram calculadas pelo homem, beleza? Então não vamos confundir. E por que são 12 signos? Porque ao longo do movimento de rotação da Terra em torno do Sol, que é chamado de translação,
O Sol e a Lua, eles se encontram por 12 vezes. Então, ao longo de um ciclo de um ano, Sol e a Lua, que são os dois luminares mais importantes da astrologia, o masculino e o feminino, eles fazem 12 encontros. Então, por isso que foi-se então designado 12 signos. Então, por favor, galera, quando alguma pessoa chata todo ano fala, são 13 signos e etc, aí você explica para ela, não, querido, o Fiucus é uma constelação. Os signos não são constelações. Os signos são coordenadas celestes. E foi simbolicamente estipulado 12 signos, porque ao longo de um movimento de translação, a Lua e o Sol fazem 12 encontros, 12 luas novas, por isso 12 ciclos, por isso 12 signos, beleza? Espero que esse assunto nunca mais seja repetido e ninguém mais fale essa palhaçada de 13 signos. O meu signo mudou. Isso não existe, galera. Pelo amor de Deus. Beleza? Bom, e aí como que eu, Daniel Paiva, analiso 2022? O que eu uso para interpretar e fazer uma previsão para esse novo ano que está começando agora em 2022? Eu vou pegar, então, o ingresso do Sol em Áries. O Sol acabou de entrar em Áries. Igual a gente faz na Revolução Solar, né? A gente vai pegar o momento que o Sol está entrando no signo e vai analisar o mapa. Qual é a diferença que eu estou usando aqui para um mapa individual, para um mapa pessoal? Eu estou abrindo o mapa a 0 graus de Áries, beleza? Para que a gente tenha uma noção ampla e total de como que vai ser esse ano de 2022. Volto a repetir, ao analisar o mapa do ingresso do Sol no signo de Áries, a 0 graus, beleza? Então a gente não está analisando o mapa de ninguém, em lugar nenhum, a gente está analisando o mapa a 0 graus de Áries, tranquilo? E aí, pessoal, vamos lá começar a ver esse mapa, que é ele, na minha opinião, que vai dizer uma visão ampla e geral de como será as tendências para o ano de 2022, beleza? Bom, primeiro a gente vai começar sempre pela Lua, né? Porque a Lua, ela fala das emoções. Infelizmente no Instagram, quem está acompanhando no Instagram não vai conseguir visualizar direito, mas quem for ver esse vídeo no YouTube vai ver o mapa de uma maneira melhor. A Lua, ela está aqui em Libra, na casa 7. Então a gente já viu que vai ser um ano de 2022 muito carente. As pessoas estarão muito carentes. A gente vem desde 2020 de um ano muito complicado, lockdown e etc e tal, as relações humanas muito confusas, muito difíceis, as pessoas não estão conseguindo se relacionar direito, cada uma com uma visão de mundo e etc, etc. Tem uma galera que é a favor do Bozo, tem uma galera que é a favor do Lula ladrão, e é uma confusão e etc, etc. E isso acabou segregando, isso acabou dividindo muito as pessoas. E aí 2022 fica marcado, primeiro detalhe aí, já anota aí, já se preparem, que é um ano de sofrência, é um ano de carência. Todo mundo doido para se relacionar, para encontrar ali o mozão. Vai encontrar, Daniel? Vai ser difícil, vai ser difícil. Olha aqui, ó, a Lua, ela faz uma quadratura com Plutão. A Lua faz uma quadratura com Plutão. Então a gente vai ter aí uma, como é que eu posso dizer? Pulsões neuróticas, paranoias, medos, como é que eu posso dizer? Desconfianças, angústias, fulano está me traindo, e etc, etc. Então, a Lua faz quadratura com Plutão. É muita incerteza, um cenário muito caótico, as pessoas assustadas, as pessoas carentes. E aí, né, Plutão em Capricórnio, o que a gente está vendo? Uma mudança drástica no sistema, na política, nos governos, corrupção e uma disputa de poder enorme, haja visto a guerra que a gente está tendo aí na Rússia e na Ucrânia. Então, obviamente que esses temores de guerra, fazendo quadratura com a Lua, vão causar medo, vão causar angústia, vão causar paranoias, né, aflição, e isso vai acabar reverberando também
na área dos relacionamentos. Para continuar, né? Já que a gente está falando já de relacionamento, começamos a falar de relacionamentos, a gente tem aqui, ó, Vênus, Marte e Saturno, todos eles em Aquário, que estarão fazendo uma quadratura com Urano, que estará em Touro, beleza? Então o que a gente vai ver em 2022? De novo, uma forte tendência a separações. Que isso, Daniel? É sério? Sim. Até porque eu já venho falando disso há um bom tempo. Desde 2015 houveram 4 eclipses no eixo Áries e Libra. Áries é o eu, Libra é o outro. Então desde 2015 o casamento, a forma de se relacionar, o amor como a gente conhece, foi transformado. Só que as pessoas, elas são presas e apegadas a tradições antigas. E olha o que o céu está dizendo. Que Saturno, né, o planeta das estruturas, está próximo de Vênus, que é o planeta do amor, e próximo de Marte, que é o planeta do sexo. O que é Aquário? Mudança, renovação, transformação. Eu não consigo ainda entender até hoje. O movimento feminista veio com força total, e aí as mulheres pediram independência, as mulheres pediram autonomia, mas essas mesmas mulheres que pediram independência e autonomia, elas ainda querem viver no formato do casamento tradicional. E o casamento tradicional é uma criação, uma construção da Igreja Católica Apostólica Romana, é uma construção do patriarcado, do machismo. Então é muito contraditório as mulheres gritarem liberdade, igualdade, e ao mesmo tempo quererem manter ainda a estrutura do casamento. Então, esse aspecto, Saturno, Vênus e Marte, em Aquário, mostra que em 2022, as pessoas que ainda insistirem em quererem casarem de modos tradicionais, essas pessoas enfrentarão dificuldades, e até dificuldades econômicas, beleza? Essa dificuldade econômica, inclusive, reverbera na economia no geral. Estamos num período de guerra, Covid, uma confusão do caramba, uma instabilidade enorme. Urano, que está em Touro, Touro tem associado à economia, está associado ao dinheiro, está associado aos bancos, fazendo quadratura com a Vênus, que é o planeta que fala dos nossos gostos, do nosso consumo. Ah, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo. Então o que eu digo para a galera? Pessoal, é um período de crise, é um período difícil, é um período dramático na história. Então, se as suas necessidades básicas estiverem garantidas, estiverem ok, meu irmão, tá ótimo, tá maravilhoso, agradeça aos céus. Agora, se os seus desejos, eles ainda não puderem serem atendidos, vá com calma, segura a tua onda, porque as coisas realmente estão difíceis, estão complicadas. Então, é um ano de 2022, aonde Vênus faz quadratura com Urano, e isso acaba afetando a economia, acaba afetando o dinheiro, acaba afetando o poder de consumo. Então 2022 já promete aí, ó, carência, né? Já promete paranoia, maluquice, Lua fazendo quadratura com Plutão, já promete uma renovação e uma mudança nos casamentos, nos relacionamentos, a estrutura do amor, como a gente conhece, precisa se renovar. E já fala também na questão do consumo. A gente também precisa aprender a fazer um consumo inteligente, ter um melhor gerenciamento financeiro, aprender a cuidar da nossa grana, aprender a ser mais minimalista, usar somente o necessário. O ser humano, ele consome demais, ele gera muita sujeira, muita coisa. Então dá para a gente rever aí esses hábitos e melhorar a nossa relação, beleza? Então o amor, já falamos do amor, uma mudança aí, né? Quem continuar batendo cabeça, insistindo nesse amor de casamento, essa coisa mais conservadora e mais padronizada, terá certas dificuldades, beleza? Bom, outra importância de 2022, né? Não tem como negar essa conjunção aqui, ó, Mercúrio, Júpiter e Netuno, todos em peixes. Bom, isso aí, na minha visão, o que acontece? Você vai
A gente vai estar falando... Só um minutinho. Essa conjunção, acima de tudo, ela vai estar falando sobre metaverso, né? A ilusão, a Matrix, os enganos que a gente pode estar cometendo na nossa vida. Então a gente vai ter que ter cuidado justamente com a informação. Que tipo de informação que a gente consome? Da onde que a gente está consumindo essa informação? Porque será a era das fake news. Será a era onde eu vou poder fazer um vídeo, a minha cara, o cara pode pegar, trocar o vídeo, botar a cara de outra pessoa e manipular completamente a realidade, beleza? Então a manipulação da realidade, desde o metaverso, a criação do metaverso, de mundos virtuais, realidades paralelas, até mesmo a realidade que a gente enxerga, né? Que eu estou vendo? Será que esse vídeo é real? Agora mesmo na guerra da Ucrânia... Os caras não querem deixar... Agora mesmo na guerra da Ucrânia, o que a gente visualiza? A gente pode ver tem vários vídeos que o pessoal divulga, que é vídeo de guerra de videogame, que é vídeo de guerra passada, uma confusão do caramba, uma mistura do caramba entre mentira e realidade. Então você não sabe discernir, pô, será que esse vídeo aí realmente aconteceu? Será que isso é uma cena de videogame? Será que isso é um vídeo de uma guerra que aconteceu no passado? Então, 2022, esquizofrenia na área das informações, né? O que é o quê? O que é a realidade? Ainda mais que o ascendente desse ano está em Gêmeos. Uma falação do caramba. É ano de eleição, todo mundo discutindo, todo mundo falando pra caramba. Então, é um momento de também procurar a espiritualidade, a meditação, o silêncio, a oração, buscar a transcendência do mundo material, porque está denso e está complicado. Então, se você ficar muito atrelado à tua mente, ao teu diálogo interno, a essa falação, a ficar consumindo muita informação da mídia, que é uma informação falsa, que é uma informação que vem para manipular, que vem inclusive para te causar medo e angústia, que já está um período difícil, você pode ficar muito agoniado e ter até algumas doenças psicoemocionais. Então é importantíssimo, né, a meditação, o autocontrole, buscar fazer uma massagem, a acupuntura, estar cuidando dos seus campos energéticos e o que eu já venho batendo há um certo tempo na alimentação. É importantíssimo nesse momento a gente se alimentar bem, um período de pandemia e etc. Podemos ter mais disseminação do vírus? Olha, com essa conjunção Netuno e Júpiter, infelizmente tem essa possibilidade. A gente já enfrentou, inclusive a última vez que essa conjunção aconteceu, houve problemas também com a saúde. A gente tem aí uma reverberação até da gripe espanhola e etc. E agora, de novo, né, possibilidade de mutações e etc. Isso ainda persiste no ano de 2022. Infelizmente, Netuno ele tem a ver com contaminação, né? Júpiter também tem com a questão da expansão. Então podemos ter, infelizmente, a expansão de contaminação no mundo. E o lado da cura? Também. Tudo tem dois polos. Da mesma maneira que há disseminação da doença, também haverão surgimento de novas formas até de se curar em relação a essa doença maldita, não ficando só restrita a indústrias farmacêuticas que oferecem vacinas como solução. A gente também vai poder encontrar em 2022 outras maneiras, outras formas de encarar essa doença e como solucionar. Então, é aquela ambiguidade, né? Manipulação pra caramba, informação pra caramba, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Júpiter e Netuno em peixes. Peixes é o signo da água, isso fica extremamente exaltado. Então, o que a gente está vendo? Ano de chuva, a gente pode ter algum tsunami, a gente pode ter algum problema com as águas, a gente pode ter problemas hidráulicos, a gente pode ter algum vazamento de alguma represa. Então a água está muito agitada em 2022. É ano de chuva, é ano de água, beleza? Como trabalhar essa água? Utilizando o seu lado espiritual. Lembra, Jesus Cristo foi batizado na água. A água é um elemento totalmente espiritual. Sem a água não existiria vida. Então é o momento da gente trabalhar as nossas emoções, trabalhar a nossa fé, trabalhar a nossa espiritualidade.
também é um ano de milagres. Essa conjunção Júpiter e Netuno, ela oferece milagres. Então, se você tem fé, se você tem capacidade de mentalização, de você sabe operar a lei da atração, 2022 é um ano muito interessante na questão dos milagres. Mas ele também é um ano problemático na questão da dispersão. A tendência é você ficar muito disperso, se perder nas ideias, se perder nas informações, ficar viajando na maionese, lesão. Então, quem bebe, quem usa drogas, seja drogas legais e ilegais, isso pode ficar muito mais acentuado. Então, o desejo de sair da realidade vai ficar muito forte, porque o mundo está duro, está difícil. Então, as pessoas vão querer fugir da realidade. Beleza? Então, Plutão na 10, Plutão em Capricórnio, fala muito dessa questão da corrupção, de quem vai tomar o poder, quem vai agora dominar a nova ordem mundial. A gente tem que entender que a gente está num choque, né, entre o Ocidente e o Oriente, que na minha opinião é uma dialética antiga, hegeliana, de problema, reação, solução. Temos um problema, uma possível iminente terceira guerra mundial. A reação, o povo vai ficar assustado, com medo, e qual virá a solução? Então, para a gente resolver o problema, vamos unir o mundo todo num governo único, centralizado, autoritário, controlador, estilo 1984, vigilância total. Então, esse Plutão em Capricórnio mostra essa tentativa das elites de construírem uma plutocracia. Elas desenvolverem um governo dominante, controlador, vigilando a vida de todo mundo. Infelizmente, esse Plutão aí evidencia isso. O que mais? Deixa eu ver aqui. Já falamos sobre essa questão da renovação do amor. É um período também da gente, né, contar com as amizades. As pessoas estão muito intolerantes, as pessoas estão se fechando em panelinhas, estão se fechando em grupinhos. Então é um momento de saber lidar com as diferenças, de saber realmente botar em prática a igualdade, a fraternidade, a liberdade, a irmandade, de você lidar com diferentes opiniões. As pessoas não conseguem mais ouvir versões narrativas diferentes daquilo que elas acreditam. Se continuar nesse pensamento, como eu já falei, 2022 vai ser um ano de carência, vai ficar cada vez mais carente, se isolando no seu mundo, beleza? E aí, não poderia ser diferente, é um ano em que o meio do céu, Áries está no meio do céu. Então 2022 é um ano característico como um ano bélico, é um ano de guerra. Está rolando já a guerra. E falar que vai acabar rápido, que vai finalizar rápido, não. É um ano de guerra, é um ano bélico, é um ano confuso. Quiron juntinho também em Áries, mostrando que essa guerra vai trazer feridos, vai deixar mortos, vai deixar profundas marcas, vai deixar cicatrizes na história. Não tem mais como, não tem mais retorno. Olha o que estão fazendo. A Rússia, por exemplo, está totalmente isolada. Como é que vai ser? Depois, acabou a guerra, vai todo mundo voltar a ser amiguinha da Rússia? Né? Isso não vai ficar uma mágoa, isso não vai ficar uma ferida. Então 2022 mostra, né, essa questão da guerra é real, é fato. E nós temos a questão também dos 2022 para o Brasil, é um ano de eleições. Então casa 10 é uma casa de políticos, de líderes. Então é um ano, né, já estamos falando de guerra, onde essas figuras, esses líderes políticos, ainda mais num teor mais bélico e mais controlador e mais dominante, terão aí um destaque no ano de 2022, beleza? E aí a gente pega o mapa do ingresso do Sol em Áries, a 0 graus, e faz uma projeção no mapa astrocartográfico, que é uma das técnicas que nós utilizamos, inclusive, aqui na agricultura celeste. Então, pessoal, se a gente for olhar, a gente pode tirar algumas reflexões. Como a gente está num período de pandemia, né, eu acredito que Rio de Janeiro, Belo Horizonte, o Nordeste, ele é o lugar mais crítico, onde a gente poderia ter aí um problema na pandemia, as áreas onde podem ser mais contaminadas. Se a gente for ver, a linha do Sol está transitando no meio do céu do Brasilzão. Então, eu acredito que o mundo está ao caos e, obviamente, que o Brasil volta a ter um crescimento, volta a ter um retorno, uma melhoria aí, já mais evidente em 2023, beleza? Independente do se ganha o Bolsonaro ou se ganha o Lula, porque
Isso não importa, galera. Isso não importa. Não existe direita, não existe esquerda. Quem controla o mundo são elites, são famílias. A gente não vive numa democracia, a gente vive numa plutocracia. E famílias como os Rothschild, Rockefeller, são eles que, George Soros, são essas figuras que governam o mundo. Então eles sabem que economicamente, né, estamos falando de negócios, agora mesmo na guerra ficou visível que tudo é negócio. Os Estados Unidos procurou Venezuela, foi falar lá com Maduro para pedir petróleo, ou seja, eles eram inimigos imortais, mas aí na hora de precisar, né, um liga para o outro e resolve. Então, o Brasil, como é um país que tem muita mão de obra, é um país que tem muita matéria-prima, de acordo com o contexto da nova ordem mundial, beleza? Vai haver um crescimento, tranquilo? Essa linha próxima de Manaus é a linha de Netuno. Então eu acredito, inclusive, que vai haver um movimento espiritual indígena muito forte aqui, realmente, na Amazônia, Mato Grosso. Então os povos indígenas, eles provavelmente irão se manifestar de alguma maneira nessa cura da Terra e etc e tal que a gente está vivendo. E a linha de Júpiter e o meio do céu e Mercúrio, então são linhas boas. A gente está com a linha de Mercúrio no meio do céu, a linha de Júpiter no meio do céu, a linha de Netuno no meio do céu, a linha do Sol no meio do céu. A linha de Netuno, por exemplo, a gente pode até pensar, quem sabe, de uma maneira até mais esperançosa, em que essa linha de Netuno vai que o pessoal descobre aí alguma erva, alguma planta milagrosa da floresta amazônica e que ela pode estar trazendo aí uma cura natural, por exemplo, para o Covid. Então, 2022 tende, né, apesar do mundo estar num caos enorme, numa loucura absurda, o nosso querido Brasilzão está tendo um crescimento, uma melhoria, sobrevivendo aí ao caos, beleza? Aí, quem me preocupa, né, olhando o mapa astrocartográfico, são o nosso querido United States, os Estados Unidos da América. Então, passa a linha de Marte bem no meio do céu, a linha de Plutão bem no meio do céu. Então, apesar da mídia ter a sua narrativa, né, e tá colocando o Putin como um grande vilão, volto a repetir, é o mesmo padrão que eles utilizam em todos os lugares. Olha aqui, Bolsonaro e Lula, Ucrânia, Zelensky e o Putin, o Bolsonaro mais militar, mais agressivo, o Putin mais militar, mais agressivo, o Zelensky mais liberal, mais de boa, mais tranquilão, o Lula mais liberal, mais de boa, tranquilão. Então, apesar dessa narrativa toda, na minha opinião, quem vem inclusive incitando bastante essa guerra são os Estados Unidos, exatamente. Então, a gente tem aí a linha de Marte, cara, passando, a linha de Plutão. Os Estados Unidos é um país muito perigoso, eles já fizeram guerra com muita gente, já mataram muita gente, os Estados Unidos nunca foram cancelados. Os Estados Unidos invadiu o Iraque, invadiu Afeganistão, atacou a Síria, atacou o Líbano, atacou todo mundo e sempre passou batido. Então, eu venho acompanhando, desde 2014 a Rússia vem falando, não estou gostando desse movimento da OTAN, não estou me sentindo encurralado e os Estados Unidos avançando, Então, desde 2014, o Putin já vem reclamando e já vem avançando. Não é uma coisa de agora. Então, o mapa astrocartográfico, inclusive, mostra, na minha opinião, na minha visão, aí para quem quiser ter mais conteúdo sobre esses assuntos da conspiração, uma narrativa descentralizada, fora do que o padrão está sendo contado aí vocês procuram lá o Conspira Inspira, é um grupo secreto, inclusive um grupo pago, onde a gente troca mais informações mais fora da grande mídia, beleza? Então, na minha visão, é um período bélico para os Estados Unidos. Porque a gente vai ver daqui a pouco o mapa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está num período muito crítico. Ele está passando por um trânsito de Plutão muito forte. Então, os Estados Unidos está realmente perdendo a força, beleza? E, obviamente, que ele vai se defender para ele não perder a hegemonia, ele não perder o Game of Thrones, beleza? E aí eu também dei uma olhadinha aqui no mapa, né, da Europa, a gente vai lá para a Europa, dá uma olhada na Europa, passa a linha do Sol no descendente da Rússia, então é uma coisa kármica. A Rússia sempre foi um país onde ela, né, sempre foi ali meio isolada na Europa, então a casa 7 é a casa de relacionamentos, passando justamente no nodo
ou do Sol, então ela arrumou briga com todo mundo. Então o Sol, a linha do Sol está passando na casa de relacionamentos da Rússia. Então ela realmente está enfrentando vários inimigos que se uniram contra ela. Outra coisa também interessante é a linha de Netuno passando na Ucrânia. Então também na área de relacionamentos. Então a gente não sabe de fato, a gente tem informações sobre o que acontece na Ucrânia. Já ouvi falar que tem bases de armas químicas e etc. Então Netuno é distorção, Netuno é ilusão. Talvez as pessoas estejam com uma visão muito idealizada sobre a Ucrânia. Isso é um pouco confuso. Tem muita gente achando, inclusive, que o Zelensky ele é um herói de guerra e etc. Volto a repetir, aqui na Agricultura Celeste, ainda mais Daniel Paiva, não acredita nessa dualidade de direita e esquerda, beleza? É um movimento geopolítico, geoestratégico de uma nova ordem mundial, de um grande reset, de uma mudança na política, na economia e etc. e tal. E esta guerra, assim como o Covid, servem de impulsos, servem como motores que trazem essas transformações, essas mudanças na sociedade. Então, com essa linha de Netuno passando na Ucrânia, cuidado, a gente pode estar sendo iludido com imagem e etc, etc, várias narrativas, porque como é dito, a primeira coisa que é assassinada na guerra é a verdade. Então é óbvio que a Rússia vai mentir, é óbvio que a Ucrânia vai mentir, a mídia vai mentir, então vamos ter muita atenção e muito cuidado com as nossas informações que a gente tem aí. E aí, pessoal, todo ano a gente tem que olhar para os eclipses. Os eclipses eles são muito importantes, porque a gente chama eles de agentes da transformação. Eles são como botãozinhos que detonam e trazem mudanças na nossa sociedade. Então, pessoal, quais são os eclipses que vão acontecer em 2022? Vai rolar justamente no eixo Touro e Escorpião. Então, os eclipses acontecem no eixo de Touro e Escorpião, beleza? Então, no dia 30 de abril, nós vamos ter um eclipse parcial de Touro. Já um eclipse problemático, um eclipse dramático, onde a gente já está vendo aí um aumento do petróleo, um aumento da inflação. Podemos ter aí, infelizmente, problemas com a comida, com a agricultura. A fome pode estar batendo na porta. O eclipse parcial em Touro traz essa preocupação, traz esse problema dramático, beleza? Depois a gente vai ter outro eclipse lunar em Escorpião, no dia 16 de maio. Eclipse lunar fala sobre o passado, um eclipse total em Escorpião. Escorpião tem a ver com vingança, galera. Não adianta. Então eu sempre tenho batido nessa tecla. Ao longo da história, né? Quem bate esquece, quem apanha quer se vingar. Então já bateram muito na Rússia, já bateram muito na China. E a gente está tendo uma disputa agora de poder. Quem vai assumir o poder? Quem vai assumir o Game of Thrones? Então, disputas antigas, rivalidades antigas, ódios antigos poderão reverberar. Então, é um ano dramático, é um ano intenso. Beleza? A gente pode ter também, infelizmente, problemas sexuais. O que pode acontecer? Estupros pra caramba. Numa guerra, né? Uma das coisas mais desgraçadas que acontecem são os estupros. Então, infelizmente, esse eclipse lunar em Escorpião traz à tona o desejo de vingança, um desejo de acerto de contas, né? E a gente está num momento de acusações de ambos os lados e etc, etc. Olha, eu arrisco até uma previsão meio louca, tá ligado? Porque o Lula é Escorpião. E esse eclipse em Escorpião pode afetar diretamente o Lula. Da mesma maneira que o Bolsonaro já sofreu um atentado, quem pode agora sofrer um atentado é o Lula. E aí, meus amigos, vai dar confusão pra caramba também aqui no nosso Brasilzão, caso isso venha a acontecer. Isso já é uma previsão meio doida, mas, assim, caótica minha. Mas vamos ficar atentos que tudo é possível. Beleza? E aí, depois, dia 25 de outubro, a gente vai ter outro eclipse em Escorpião, que, na minha opinião, é um eclipse muito preocupante. Daqui a pouco a gente já vou explicar por quê. Porque ele reverbera lá na Europa, lá justamente no lugar onde está tendo o conflito, onde está tendo a guerra,
Então é um período muito tenso. E para finalizar, 8 de novembro, outro eclipse total em touro, né? No dia 8 de novembro vai ter um eclipse lunar total em touro. Então, de novo, mexendo com a economia, mexendo com as finanças, mexendo com os recursos, mexendo com a comida, mexendo com a agricultura, mexendo com a carne. O touro tem a ver com gado, com tudo isso. Então, a gente vai ter um ano, infelizmente, de guerra, de tensão, de vingança, de ódio. E, obviamente, que tudo isso mexendo na economia, tudo isso mexendo no bolso, tudo isso mexendo até com a alimentação, mexendo até com a fome. É um ano muito perigoso, 2022 promete, pessoal. Bom, e aí, como eu falei, um dos eclipses que me chamaram muita atenção é o eclipse do dia 30, né? E aí a gente analisando também o mapa astrocartográfico, na técnica de analisar o eclipse, a gente tem que ver aonde a sua penumbra, aonde que a sua sombra reverbera no mapa. E aí, esse eclipse primeiro do dia 30 de abril, ele vai reverberar aqui na nossa querida América Latina. E aí, se a gente observar a Bolívia, a Argentina, principalmente a Argentina, é o país que sofre maior influência desse eclipse. Aí, uma previsão agricultura celeste, isso aqui é a previsão minha, beleza? Acredito que a Argentina poderá passar por uma severa crise econômica, beleza? Então, infelizmente, a Argentina, na minha visão, daqui a pouco eu vou abrir o mapa astral da Argentina, então fica anotado aí uma previsão do Daniel Paiva. Caralho, aquele doido lá falou que a Argentina pode entrar em crise, pode virar uma próxima Venezuela. A próxima Venezuela é a Argentina. Então, fiquem de olho se o que eu estou falando vai estar certo ou se o que eu estou falando vai estar errado. O eclipse acontece no dia 30, então os próximos 6 meses depois do dia 30 é quando a Argentina pode estar começando a sua economia a estar balançando. Vai ser o primeiro país da América Latina a sofrer graves consequências do Covid e da guerra, beleza? E aí, obviamente, que outro eclipse que me chamou muita atenção é o eclipse do dia 25 de outubro de 2022, que é um eclipse que vai acontecer em Escorpião, e a sua faixa penumbral, a sua sombra penumbral, ela vai justamente reverberar na área aonde acontece, nesse momento, a tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Então, digamos que haja acordos, né, de paz e etc, babá, mas quando acontecer esse eclipse, pode tudo de novo vir à tona. Então, ainda é um período muito tenso, muito complicado, muito dramático. Então, esse eclipse de Escorpião, toda essa área aí que está assinalada no mapa, né, como eu falei, todas essas questões de vingança, de mágoas do passado, ainda mais a Europa, que é um continente de guerra, de conflitos, de confusão, né? Então a gente pode ter aí, nesse eclipse de 25 de outubro, essas questões de novo estarem reverberando, e aí, para mim, é o período mais tenso de 2022, e vamos rezar bastante, vamos orar bastante, para que a gente não tenha aí uma terceira guerra mundial, beleza? Bom, e aí começando, né, as análises. Por que, Daniel, você acha que a Argentina vai se fuder nesse 2022? Por que, galera? Por quê? Porque, olha aqui, ó, infelizmente para a galera do Instagram não dá para assistir, mas para você que está na Morena Grijó, você está conseguindo visualizar o mapa todinho da Argentina, que nasce no dia 9 de julho de 1816, às 12h10, em São Miguel de Tucumã, na Argentina. O que acontece? Olha aí, pessoal. A Argentina tem a Lua em Capricórnio. Plutão está fazendo pressão sobre a Lua em Capricórnio da Argentina. A Lua representa o povo. O povo da Argentina, nesse momento, passa por fortes pressões. Foi um dos países que sofreram várias restrições ao longo da pandemia. E essas restrições afetaram drasticamente a economia argentina. E aí, se a gente olhar, Plutão, que está em Capricórnio, faz uma exata oposição ao Sol de Câncer, pessoal. A Argentina é um país canceriano. E aí está uma exata oposição. Isso é muito dramático, isso é muito problemático. Além dessa oposição de Plutão, fazendo oposição ao Sol de Câncer da Argentina,
nós temos também Saturno, em breve, fazendo conjunção no mapa natal. Então a gente pode dizer que a Argentina está sofrendo um trânsito de retorno de Plutão e de retorno de Saturno. Então todas as estruturas do país da Argentina serão testadas. E aí, como a gente viu no eclipse agora do dia 30 de abril, tocando, afetando a área da Argentina, na minha humilde opinião, na minha humilde análise, se eu for fazer uma previsão mais fora da curva para 2022, eu diria que a Argentina é a bola da vez para se tornar a próxima Venezuela. Beleza? Bom, e aí a gente já identifica mais um padrão. Como eu falei, a astrologia, né, os grandes planetas que movimentam a sociedade é Júpiter e Saturno. Beleza? Não é à toa que o símbolo do comunismo é uma foice e um martelo. O martelo representa Júpiter e a foice representa Saturno. Eles sabem, os magos da Matrix sabem quem é que manda nessa brincadeira. Então, o que vai acontecer? Olha aqui o mapa dos Estados Unidos, que é do dia 4 de julho de 1776, 3:10 da Filadélfia. Olha aqui, pessoal. Estados Unidos também é de câncer. Nesse momento, olha que bizarro. Plutão está exatamente em conjunção com Plutão natal dos Estados Unidos, fazendo também uma severa oposição ao seu Sol. Da mesma maneira que a Argentina. A Argentina também é canceriana. Estados Unidos também é canceriano. E Plutão faz uma forte oposição ao câncer. Beleza? Além do mais, Estados Unidos tem a Lua em Aquário. Olha que interessante. A Argentina tem Saturno em Aquário. Estados Unidos tem a Lua em Aquário. A Lua é o povo. Saturno em Aquário. Isso mostra severas restrições para o povo americano. O povo americano já vai começar a sofrer restrições e limites. Ele vai sofrer com o aumento do petróleo e com as loucuras que forem acontecer na guerra. Então, pessoal, 2022, eu já apresentei 2 países que estão enfraquecidos. A Argentina e os Estados Unidos. Não caem na propaganda da mídia. A história está sendo recontada. Falar que a Rússia está enfraquecida, não está. Até porque tem um país muito forte que está por detrás da Rússia, que se chama China. Elas estão unidas nessa confusão toda, beleza? Então, não se iludem com a narrativa da mídia. Astrologicamente, os Estados Unidos está extremamente enfraquecido, beleza? E aí vamos olhar agora o mapa da Rússia. A Rússia nasce no dia 25 de dezembro de 1991, às 9h15 da noite, em Almaty. A Rússia é um país novinho, né? Ela vem da dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E olha que interessante, Lembra que eu falei de 2 planetas importantes nesse cenário, Saturno e Júpiter. Saturno está onde no mapa da Rússia? Fazendo também o seu retorno de Saturno. A Rússia, assim como a Argentina, também está fazendo o seu retorno de Saturno. Então, Saturno tem a ver com limites, Saturno tem a ver com fronteiras, Saturno tem a ver com questões de estruturação, de se colocar, né, no mundo e falar, olha, isso aqui que eu sou. Então, a Rússia, nesse exato momento, está passando pelo seu retorno de Saturno. E onde está o Júpiter nesse momento? Júpiter Plutão está também passando aqui em Capricórnio e a Rússia é capricorniana. A Rússia tem o Sol em Capricórnio, Urano em Capricórnio, Netuno em Capricórnio, o Nodo Norte em Capricórnio. Então esse trânsito de Plutão também afeta a Rússia para ela demonstrar o seu poder, haja visto que ela, na sua consciência, está sendo ameaçada. Então, ela vai estar sendo também pressionada, muito pressionada, beleza? Bom, outro mapa da Ucrânia. Olha aí de novo,
A Ucrânia tem nada mais, nada menos do que ascendente em Aquário, a Lua em Aquário, Saturno em Aquário, e nesse momento nós estamos tendo uma forte trânsito de Saturno em Aquário. Então a Lua, de novo, é o povo. O ascendente de um país são as suas construções, a sua imagem, o seu cartão postal, tudo isso sendo destruído, tudo isso sendo detonado por esse trânsito de Saturno. Então a Ucrânia também está passando pelo seu retorno de Saturno. Olha que interessante. A Argentina passando pelo retorno de Plutão e pelo retorno de Saturno. Estados Unidos passando pelo retorno de Plutão e Saturno na sua Lua. A Rússia, Plutão em cima do seu Sol, retorno de Saturno. Ucrânia, Saturno em cima da Lua, do ascendente e retorno de Saturno. É kármico. São questões antigas que estão sendo de novo resolvidas. E aí o mundo vai acompanhar, né, esse conflito. E aí quem vai vencer? Não tem bonzinho, não tem malzinho, não tem vencedor e nem tem derrotado. O que acontece é, como eu falei no início da live, isso é um plano, isso é uma agenda de controle de dominação, e a guerra faz parte da agenda. A guerra, ela acontece quando o sistema está perdendo a força, então ele precisa se reorganizar, ele precisa de um upgrade. Então os políticos, as grandes elites, já falam no grande reset. Aliás, a gente vai em breve fazer uma live sobre o grande reset, incluindo inclusive uma análise astrológica da conspiração e vendo como é que os trânsitos também afetam a política e a economia. Não adianta. Bom, e aí outro ator fundamental desse período que a gente está vivendo a história também é a China. E olha aí, vocês vão se impressionar de novo. Olha aí como posicionamentos importantíssimos em destaque. A China tem nada mais, nada menos do que a Lua em Aquário, o ascendente em Aquário. E Saturno está em Aquário, também fazendo forte pressão no mapa da China. Então, olha o povo da China, a Lua em Aquário. A China está passando por severos lockdown, trancando o povo todo dentro de casa. Então, né, um troço assim, todos os envolvidos têm Aquário no meio. Estados Unidos tem a Lua. A Argentina, como eu falei no eclipse, que não tem nada a ver, quem está chegando agora, mas tem a ver com o eclipse que vai rolar no dia 30. A Argentina tem Aquário. Estados Unidos a Lua em Aquário. China ascendente a Lua em Aquário. Ucrânia ascendente a Saturno e a Lua em Aquário. Então, pessoal, é uma mudança que vai acontecer na geopolítica mundial e que essa guerra faz esse papel. Aquário é um signo das mudanças, das transformações, das renovações. Então nós estamos no processo da construção, da criação do admirável mundo novo, beleza? Porra, Daniel, e aí? E o Brasil? Tu não vai falar do Brasilzão, não? Falou da Argentina, falou da Rússia, falou da China, falou de geral. E do Brasil tu não vai falar, não? Vou. Só que dessa vez do Brasil eu vou falar diferente. Geralmente a galera faz interpretação do Brasil utilizando o mapa da independência do Brasil do dia 7 de setembro. E aí fica aquela dúvida. Brasil tem ascendente peixes, Brasil tem ascendente aquário? Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou utilizar o mapa da proclamação da República. Porque o Brasil passa uma transformação e hoje nós vivemos num país influenciado nessa proclamação dessa República. O Brasil é dito que é um país republicano e etc e tal. Então, eu estou analisando o mapa da proclamação da República que acontece no dia 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, às 8h30 da manhã. Então, o Brasil deixa de ser virgem e passa agora a ser escorpião, beleza? Não é à toa que no Brasil é um país conhecido como corrupção, um país conhecido pela sexualidade e etc, etc. Então, esses eclipses no eixo touro e escorpião, obviamente que vão afetar bastante o Brasil e a gente vai ter uma eleição 2022. Se o eclipse ele fala de mudança, né? E nós temos o Bolsonaro agora como presidente, pode ser que realmente Luiz Inácio Lula da Silva volte a ser de novo o presidente do Brasil.
Tudo vai depender de escândalos, eu já venho batendo nessa tecla. Se o Lula tiver algum escândalo escondido e vier à tona nessa eleição, ele perde. Mas a tendência é ele realmente estar fortalecido. Até porque Júpiter em peixes, né? Ele faz uns bons aspectos com o escorpião. Mas na época da eleição, Júpiter vai estar em Áries. E o Bolsonaro, ele é ariano. Então ele também fica fortalecido. Então é uma eleição muito indecisa. Esses eclipses, eles trazem à tona a possibilidade de casos de escândalo, de corrupção e etc, etc. O que tiver menos sujo, o que menos tiver acusações, eu acredito que vai acabar levando à presidência. É muito difícil de analisar, até porque o Brasil, ele, nesse mapa de proclamação da República, ele tem ascendente em Capricórnio. Então isso traz um caráter conservador, um caráter mais militar, o que também favorecia, por exemplo, o Bolsonaro. Então Júpiter em Áries favorece o Bolsonaro, o ascendente da proclamação da República do Brasil favorece o Bolsonaro, mas o Lula também está fortalecido, então é muito complicado da gente definir quem vai vencer essa eleição. Dessa vez, galera, eu não sei dizer. Volto a repetir, o que não tiver nenhum escândalo absurdo vazado, na minha opinião, será então o vencedor. E a questão econômica? Exatamente, pode ser que o Lula volte. E aí, economicamente, Saturno está na casa do dinheiro do Brasil até 2023. Então, pessoal, até 2023 é um período que a gente vai ter que estar aí, né, com a mão no bolso, fazendo economia e etc, etc, etc. Júpiter, ele entra em Áries, ele já faz alguns toques em Áries esse ano. Com esse mapa da proclamação da República, o Brasil teria fundo da alma em Áries. Então pode ser que a gente tenha aí já uma melhoria, principalmente para pessoas que tomarem iniciativa. Pessoal, 2022 é um ano que a partir de maio Júpiter entrará em Áries. Então, para quem é empreendedor, para quem tem o seu próprio negócio, para quem vai à luta, para quem for vender água na rua, para quem for tomar iniciativa e ir para a batalha, as coisas serão benéficas. Mas Júpiter em Áries também enaltece esse desejo de guerra. Por isso que eu falo que 2022 é um ano bélico em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, para o Brasil, até 2023 aí as coisas ainda estão meio lentas, beleza? E eu, sinceramente, não sei dizer quem ganha, se é o Bolsonaro, se é o Lula. Está muito indefinido essas eleições. Outras datas muito importantes ao longo de 2022, a gente já sabe disso, né? Que é quando Mercúrio fica retrógrado. Aí dá aquela confusão, aquela maluquice toda, o bagulho fica doidão, fica tudo caótico. Então, de 14 de janeiro a 4 de fevereiro, Mercúrio vai estar retrógrado ali entre Aquário e Capricórnio. Você olha no seu mapa natal, aonde que cai, qual casa que cai o signo de Aquário e Capricórnio, que essa área que Mercúrio está retrógrado, do dia 14 de janeiro a 4 de fevereiro, já passou, afetou a tua vida. O próximo Mercúrio retrógrado que vai acontecer é no dia 10 de maio a 3 de junho. Vai afetar o eixo Gêmeos e Touro, signos de Gêmeos e Touro. Então é um período para você ter atenção aí, veja onde cai Gêmeos, veja onde cai Touro no teu mapa astral, que é ali que vai dar confusão nesse período de Mercúrio retrógrado. Depois, 10 de setembro a 2 de outubro, Libra e Virgem. Nesse período também, Mercúrio ficará retrógrado. Veja aí onde está caindo o signo de Libra e Virgem no seu mapa natal e como que isso vai reverberar na tua vida. E para finalizar o ano, 29 de dezembro a 18 de janeiro do outro ano, nós vamos estar com Mercúrio retrógrado em Capricórnio. Mas Daniel, eu não sei onde esses signos caem no meu mapa. Então, meu amigo, me procura, manda uma mensagem em inbox, me chama no WhatsApp, marca o mapa astral comigo, que a gente vai falar tudo sobre o seu mapa natal e você vai entender como que isso pode afetar a sua vida no cotidiano, beleza? Então, Mercúrio retrógrado, a gente já sabe, mexe na comunicação, mexe com as mensagens, com o computador, tudo buga. Porque Mercúrio é um planeta pessoal da comunicação, somos seres de comunicação, o tempo todo a gente está se comunicando de várias formas, então Mercúrio afeta demais. Agora, chegamos a um período muito complicado, muito denso, que é o Marte retrógrado em Gêmeos. Eu sempre falo para todo mundo, pessoal, que de todas as retrogradações, até mesmo a retrogradação de Mercúrio,
A pior de todas, disparada, é o Marte. Quando o Marte está retrógrado, o bagulho fica escroto, a parada fica ruim, beleza? Então, isso também atenua as questões de guerra que a gente está vivendo no ano de 2022 bélico. Então, esse período aí já deve ter passado as eleições. Nenhum dos lados vai aceitar a derrota. Já viu como é que vai ficar o Facebook, já viu como é que vai ficar as redes sociais, já viu como é que vai ficar aí as discussões e as acusações de ambos os lados. Você roubou, meu irmão, puta que pariu, fake news, informação disso e daquilo, uma falação do caramba e um desejo de revanche, um desejo de guerra, uma agressividade muito grande. Marte em Gêmeos é pesado. Marte em Gêmeos ele tem um tom de crueldade, beleza? O lado muito obscuro do Marte em Gêmeos é a crueldade. Então, pessoal, é um período estranho, estamos vivendo um período estranho. Vamos, né, tentar evitar as discussões e as confusões. Vamos fugir dessa energia, porque senão a gente também vai ser tragado para essa confusão toda, beleza? Outro trânsito importante é o trânsito de Júpiter, né? Do dia 9 de dezembro de 2021 até dia 10 de maio, Júpiter está agora em Peixes. Ele ajuda na espiritualidade, na fé, na própria cura, né? Ele ajuda a você a transcender a tua percepção e além do que é visto, aumenta a intuição, sonhos lúcidos e etc. Então é bom para tomar um chá de ayahuasca, é bom para se conectar com a magia, é bom para se conectar com o mundo invisível, beleza? E aí, a partir do dia 11 de maio de 2022, Júpiter entra em Áries, ele vai ficar até o dia 28 de outubro. É um período complicado, é um período agressivo, é um período bélico. Assim, o céu não está ajudando, ele está mesmo mostrando que a energia está agressiva, o período está agitado, é um tempo nervoso, entendeu? Então, o que é bom? Como que é bom? Já pegando Júpiter em Peixe, a questão da espiritualidade, Júpiter em Áries é o que? Você está fazendo exercício físico, cuidando da tua saúde, fazendo de repente uma luta marcial, abrindo o teu negócio, acreditando em você, investindo no teu empreendedorismo. Então Júpiter em Áries vai ser muito bom nesse sentido. O lado ruim é o aumento da ansiedade e da agressividade, das explosões, da guerra. É foda, é um período chato pra caramba. Bom, conjunções também são muito importantes porque elas determinam mudanças também no céu. Então quando há uma conjunção, é como se um novo ciclo, um novo momento, uma nova história estivesse começando. Então a gente vai ter essa importante conjunção de Júpiter e Netuno no dia 10 de abril. Inclusive essa conjunção cai exatamente na minha lua. Vamos ver, eu já tenho uma noção do que está acontecendo. Então tem a ver com perdão, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com amor, tem a ver com doação, tem a ver com a magia, misticismo. Então assim, quem souber surfar nessa onda vai ampliar, expandir muito a sua percepção da realidade. O lado negativo, bebidas, drogas, fugir da realidade da maneira mais obscura, metaverso, essa maluquice toda. E aí nós temos agora, 28 de março, a conjunção exata, Vênus, Marte e Saturno em Aquário, como eu falei, Vênus, né? Planeta do amor, Marte, planeta do sexo, Saturno, as estruturas, em Aquário, meu querido, o amor e o sexo precisam se renovar. Se você continuar amando o amor romântico Romeu e Julieta, você vai sofrer a partir de agora. Se você ainda tiver preso esse amor romantizado, você vai ter dores de cabeça, beleza? É agora um amor de irmandade. Aquário tem mais a ver com amizade. É aquela frase do Nietzsche, o amor de verdade é uma amizade. Então, mudou as energias. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? Mais uma vez, eu quero agradecer a minha amiga Morena Grijó, beleza? Que me fez esse convite. Então daqui a pouco esse conteúdo está sendo enviado lá para a Bahia, para a galera tá tendo acesso a esse conteúdo. A gente está comemorando aí o início do ano de 2022, o ano astrológico, e eu espero que eu possa estar, né, dado um feedback aí, uma visão rápida, direta aí, sobre o que pode estar acontecendo em 2022. E aí você se programa, se planeja. Se você quiser ter um aprofundamento desse conteúdo e como seu mapa natal vai reverberar 2022, me procura. A Agricultura Celeste está aqui em box. O preço continua o mesmo, como está em crise, como está em guerra.
só R$150, pessoal. Então não tem desculpa para não se preparar aí através das estrelas e tentar realizar sua vontade assim na terra como no céu. Mais uma vez, muito obrigado. Para quem quiser aí, né, ter a nossa amiga Morena Grijó, terapeuta, pessoal que está na Bahia principalmente, ela atende na Bahia, tranquilo? E força aí para todo mundo 2022, que para que a gente não pire, né? A Lua vai estar em quadratura com Plutão, cuidado com paranoia, cuidado com neurose, cuidado com a carência, e vamos aí se renovar, porque o mundo está em movimento, e se a gente continuar pensando como há 100 anos atrás, vai ficar difícil, né, para a gente evoluir nesse jogo. Falou, pessoal? Então é isso, cada trânsito desse reverbera de uma maneira especial em cada pessoa, a gente tem que ver o mapa natal. O que eu fiz aqui é um apanhado geral, uma visão global, né, do como a gente pode analisar o céu e esperar o que 2022 pode acontecer. E pelo amor de Deus, não fale que é ano de Mercúrio, que é ano de Marte, que é ano de Vênus, e não vem com esse papo furado também de 13º signo, por favor. Vou tentar salvar essa live, ela deve ficar no YouTube, tranquilo? E para o pessoal que está aí na Bahia, um grande abraço, um ótimo 2022, né, que a gente tenha aí força e sabedoria para enfrentar os desafios que nos aguardam. Valeu, pessoal, para todo mundo aí que gastou a sua energia. Tamo junto. Fui!